A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando já há algum tempo em Atos capítulo 16, mas hoje estaremos concluindo este capítulo. Vou ler os versículos 35 a 40 e o título da mensagem é Um encorajamento à igreja. No final você vai entender por que a igreja foi encorajada. Vamos ler o texto da palavra de Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. A história de Paulo para ser preso, nós sabemos que quando ele chega em Filipe, ele se dirigia à oração, uma mulher vinha atrás deles anunciando que aqueles homens anunciavam palavras do Deus Altíssimo. E disse várias vezes, e isso incomodou a Paulo. Não o que ela falava, mas pelo espírito que ela falava. Ela era uma mulher possuída, ela adivinhava as coisas, mas por Satanás. Então Paulo, já incomodado, ele se vira para trás e repreende o demônio que habitava naquela mulher, e ela é livre, e ela deixa então de servir a Satanás, parou inclusive com adivinhações, quem sabe até tenha se convertido. Mas isso incomodou os homens que auferiam lucros desse trabalho que Satanás fazia através desta mulher. E pegando Paulo e Silas, levaram aos magistrados, que mandou que os açoitasse e jogasse na prisão. O carcereiro, quando pega eles, coloca no lugar mais fundo da prisão e amarra eles com correntes sobre um tronco. E eles ali naquela prisão cantavam e oravam. Os outros presos admiravam que eles estivessem naquela situação e agiam assim. De repente, veio um terremoto e abalou o alicerce daquela prisão, as portas se abriram e as correntes se soltaram, e eles estavam livres. O carcereiro, atemorizado com aquilo, quis se matar, e Paulo, então, impediu que eles tirassem a própria vida. E depois disso, pregou-lhe o evangelho, e salvou aquele homem, salvou da morte, salvou também do inferno, da perdição, quando ele aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Voltaram para a prisão onde estavam, e pela manhã nós temos então o nosso texto. E nos surpreende a forma com que Paulo agiu, e é isso que nós vamos ver, por que Paulo agiu desta maneira. Em primeiro lugar, o desprezo com que eles foram tratados. Primeiro, foram açoitados e depois lançados em prisão, sem julgamento nenhum, e agora pela manhã mandaram quadrilheiros, aqueles que fazem quadrilhas. Quadrilhas para quê? O fato de formar quadrilha já é crime. Os juízes da cidade chamaram os quadrilheiros, isso é um desprezo. Pessoas sem atividade, vagabundos ali da cidade, para que ninguém talvez pudesse entender o que estava acontecendo. Eles tinham que ir na prisão e mandar que o carcereiro soltasse a Paulo e a Silas.
Se o juiz usa do crime, ele é criminoso também. Se o juiz chama a quadrilha para fazer um trabalho, ele é quadrilheiro também. Olha na mão de quem estava a justiça daquela cidade. Os juízes não eram dignos de pôr a toga que usavam. Homens vão até a prisão para mandar que soltem o Paulo e Silas. Soltai esses homens. Depois de açoitá-los, depois de prendê-los, agora manda que solte, sem qualquer justificativa. Como se fossem animais. Solta os animais. Abre a porteira para que eles saiam. Paulo, que nós admiramos pelas cartas, pelas palavras, que fala muito de mansidão, esperávamos que Paulo humildemente abaixasse sua cabeça e saísse silenciosamente, talvez até lembrando de Jesus, quando foi crucificado, ainda disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas Paulo não agiu assim. Paulo fez valer o seu status, a sua posição de cidadão romano. Os magistrados, quando souberam quem era Paulo, eles temeram. Agora, aqueles quadrilheiros que foram lá, eles devem ter falado: olha, somem, fujam, saiam daqui. E Paulo quer que eles mesmos vão até lá. E eles agora estão pensando o que fazer. Aqueles homens que nós mandamos prender são cidadãos romanos. São protegidos pelo império, pelo imperador. Ninguém sabia disso, ninguém nos informou com quem é que nós estávamos mexendo. Nós podemos perder o nosso cargo pelo que nós fizemos. Nós açoitamos em praça pública, no meio de uma cidade na Ásia, cidadãos de Roma. O que é que nós fizemos? Então a decisão que chegaram é de ir até aquela cadeia, aquela prisão, e pedir desculpa. E foi o que eles fizeram. Verso 39, e vindo lhes dirigiram súplicas: por favor, tem dó de nós, tem misericórdia de nós, nos perdoa, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E depois tiraram eles da cadeia e pediram para eles, não mandaram, pediram: por favor, vão para outra cidade. Então aqueles homens agora, vamos chamar de cuidado, o medo que eles tiveram, foram tratar o assunto como devia ser tratado, pacificamente. Agora o que nos estranha é Paulo, um cidadão pacífico, que de outras vezes não usou dessa mesma prerrogativa de usar a cidadania romana que ele tinha. E a pergunta que nos fica é: por que Paulo agiu assim, exigindo os seus direitos? Eu já quero esclarecer que não é errado você exigir os seus direitos. Você tem direito de ser bem atendido num posto público, seja num posto de saúde ou até mesmo na prefeitura. É seu direito como cidadão. Você pode exigir, sim. É seu direito exigir a indenização quando você sai de uma empresa. É seu direito exigir o pagamento de horas extras quando você trabalha além do horário. É seu direito exigir uma indenização do dano causado numa batida de carro, ou até mesmo um dano moral que tenha causado. É seu direito. Levar ao tribunal o assunto. A Bíblia nos orienta que nós não levemos um irmão da igreja para o tribunal, que possamos resolver pacificamente os assuntos.
Eu já tive causa que tive que levar ao tribunal. Senão a minha casa seria prejudicada. A saída do esgoto ficou sem saída, porque o vizinho fechou. Depois de várias conversas, que demorou talvez um ano ou mais, não me lembro, tivemos que contratar uma advogada, com os outros vizinhos que também foram prejudicados. Por fim, o juiz deu ordem que se abrisse aquele canal que era legal. E nós pudemos, então, resolver o assunto da nossa propriedade. Em alguns casos, você tem que levar ao tribunal, exigir os seus direitos. Não é errado. Não é errado. Agora, errado é você brigar, é você gritar, é você causar escândalo exigindo o seu direito, é você usar de violência, de arma, falta de respeito com as pessoas, e gritar com o atendente público, seja do posto de saúde ou da prefeitura, exigindo o seu direito. Isso não é digno do cristão. Lembre-se sempre que você representa a sua igreja, você representa os seus irmãos, você representa a Cristo onde quer que você ande. Você pode exigir os seus direitos, mas mantenha a sua dignidade e respeite a dignidade dos outros. Então Paulo não estava errado. Mas pelo que nós conhecemos, ele não agiria assim. Por que Paulo agiu assim? Talvez para nós seria mais aceitável que ele abaixasse a sua cabeça e saísse da prisão sem abrir a sua boca, não exigindo nada, não constrangendo ninguém, e até fazendo uma oração para aquelas pessoas que estavam presas pelo carcereiro, que havia se convertido. Essa talvez o que nós esperávamos. Mas a pergunta que fica é por que ele agiu assim? Por que Paulo exigiu reparos daquilo que fizeram? Estaria Paulo com seu orgulho ferido? Eu, Paulo, um cidadão romano, ser tratado assim? Um outro pode ser, mas eu não. Seria essa a intenção de Paulo? Não. Ele não agiu assim, desta maneira, por causa dele. Ele ia embora dali. Ele tinha outras coisas para fazer. Por que Paulo agiu assim? Ele pensou na igreja que ficaria ali. Ele pensou naqueles irmãos que estavam abraçando a Cristo, abraçando a fé em Cristo, que poderiam passar por situações difíceis com aqueles magistrados agindo daquela maneira. Ele não fez por ele fez pela igreja. Quando Paulo exigiu a sua autoridade diante daqueles magistrados que vieram lhe suplicar e pedir, ele está transferindo essa autoridade para a igreja que ele levou a conhecer a Cristo e se formara naquela cidade. Ele ia embora, ele ia sair dali, mas aqueles crentes iam ficar ali. Eles iam pregar o evangelho ali. Como? Com medo, com receio, cabeça baixa, envergonhada, porque o líder dele apanhou, foi preso e depois foi tocado da cidade. A igreja precisava receber um fortalecimento. E Paulo cuidou disso. Foi orientado certamente por Deus para agir daquela maneira. E então eles foram lá e suplicaram para eles, talvez que os perdoasse, que não falasse nada para ninguém daquilo, e pediram que fosse embora. Paulo saiu dali, e o verso 40 nos afirma que eles foram para a casa de Lídia. A casa de Lídia, como nós já sabemos, tinha se formado a igreja ali naquela cidade.
Paulo, quando chega ali, viu os irmãos. Paulo não chegou ali com arrogância, dizendo, viu o que eu fiz? Não, ele chega consolando os irmãos. Estava formada a igreja, tinha uma reunião, por certo houve pregação, adoração naquele lugar. Realizaram ali um culto a Deus. Quando Paulo se despede deles, deixando-os confortáveis, para que continuasse pregando o Evangelho. Não teriam medo, levantariam o rosto e outras pessoas se chegariam a Jesus. O diabo quis brecar o Evangelho, mas o Evangelho não pode ser parado. Ele continua sempre. Chegou até nós e continua através de nós. Não quer dizer que eles não tiveram lutas, dificuldades, mas tiveram força e coragem para continuar o trabalho do Evangelho. Foram perseguidos, porque o inimigo não para nunca de perseguir a igreja. Mas aquela experiência de Paulo iria ser lembrada por eles. E eles iam levantar o rosto e ia continuar a caminhada. Nós também passamos por experiências na nossa vida que muitas vezes nos levam às lágrimas. Sofremos muito, mas são experiências que Deus nos permite passar. São experiências que fortalecem, inclusive para pregar o Evangelho, para levar pessoas a conhecerem a Cristo. E por situações difíceis que passem, elas podem ser fortalecidas por Deus. É importante, nas horas das lutas, nós termos um consolador como o que temos. Experiências amargas podem ser adoçadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Coragem, humildade, alegria foi o que ficou ali depois dessa experiência que Paulo passou e soube sair para o fortalecimento da igreja naquele lugar. As lágrimas que choramos são recolhidas por Deus, são preciosas, mas Ele enxuga o nosso rosto, Ele nos fortalece e nos anima. E tudo aquilo que passamos na luta nesse mundo, por termos o nome de Cristo, são reservadas para você mesmo, no tesouro que Deus guarda para nós. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe e que as experiências que venham só sirvam mesmo para nos fortalecer na pregação do Evangelho, no crescimento do reino de Deus, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.